Olá! Cientista. Bem-vindos ao Em Casa A. Ciência. Já colocaram os vossos aventais? Sim. Estão preparados? Sim. Hoje temos aqui umas experiências, como é habitual, vocês podem fazer aí em casa, está bem? E então, a nossa primeira experiência é como usar um fio para transportar água. E como é que nós vamos usar um fio para transportar água? Não estou a ver como é que isso vai ser possível, mas vamos tentar. Então, o que é que vocês vão precisar para fazer esta experiência? Vão precisar ou de 2 copos, ou então assim, tipo um jarro e um copo, de um fiozinho de lã, de fita cola, de corante, porque a nossa água já tem corante azul, e depois de recipientes para colocarmos por baixo da nossa experiência, porque de certeza que vai deitar alguma água ao início, e então para não fazermos aqui uma grande confusão em cima da mesa, vamos colocar estes recipientes, está bem? E então o que é que vamos começar por fazer? Primeiro de tudo vamos molhar a lã em água. Convém a nossa lã está completamente molhadinha. Certo? Acho que está suficiente. Depois, vamos montar aqui o sistema de transporte da nossa água. O Dini já está aqui a colocar os recipientes no sítio certo, para que não haja derrame de água em cima da mesa. Vamos colocar uma ponta aqui na pontinha do jarro. Vamos colocar um pedacinho de fita cola. Já sabem, os recipientes estão molhados, a lã está molhada, é difícil de colar. Pronto. Depois vamos colocar outra ponta no copo. Vamos lá. Assim. E depois vão então colocar os recipientes que tiverem, para ser alguidares, lancheiras, ou que tiverem aí à mão. Vão colocar um aqui perto do copinho, com o copinho lá dentro, e outro aqui por baixo do jarro. E vamos então fazer o nosso transporte da água através do fiozinho. E vamos ver se isto resulta. Então, o que é que vocês têm que fazer? Têm que colocar o jarro mais para cima, esticar o fio e começar a deitar, a despejar a água. E vamos ver o que é que acontece. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha, estão a ver? Estão a ver como é que a água está a passar? Sim. O copinho sossegadinho. Então, a água está a passar pelo fio. Se vocês virem, faz uma corrente de água do jarro até ao copo. E assim fizemos o transporte da água até o outro lado. Gostaram desta experiência? É bastante divertida. E como vocês viram, o copinho tem água. E a água passou como se fosse assim, uma corrente aqui, juntinho, 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 pegado ao nosso fiozinho de lã. E porquê que será que isto aconteceu? Não é? Porque é que a água não caiu toda, não derramou por cima da mesa e foi mesmo ali coladinho ao fio. Isto deve-se a 2 poderes de atração das moléculas da água. O primeiro é a força de adesão. Faz com que as moléculas da água se sintam atraídas, se atraem às moléculas do fio. Ficam aderidas às moléculas do fio. Mesmo por isso é que nós vimos esta correntezinha mesmo assim, mesmo pegadinha ao fio de lã. E depois, a segunda força é a força de coesão.
E o que é a força de coesão? É a resistência à separação que as moléculas de água têm. Elas sentem-se muito atraídas umas pelas outras. E se nós vimos até, quando derramamos água, e se derramarmos a água, eles formam tipo que uma película de água. Não sei se vocês podem ver aí. Então, as moléculas de água estão muito atraídas umas às outras, certo? Têm muita força de coesão. E é estas duas forças das moléculas de água que permitem que a água passe do jarro para o copo juntinho ao fiozinho de lã. E dá este efeito como se fosse aqui uma tubagenzinha que leva a água do jarro até ao copo. E bastante divertida, podem fazer aí em casa. A segunda experiência que nós vamos fazer também é com a água e também tem a ver com a atração forte que as moléculas têm, as moléculas de água, umas pelas outras. Está bem? Vamos então fazer a segunda experiência. Então já temos aqui as coisinhas preparadas para a nossa segunda experiência. E a segunda experiência que nós vamos fazer é dar um nó em 2 fios de água. Será que conseguimos dar nós nos fios de água? Não sei. Parece muito complicado. Então o que é que vocês vão precisar? Vão precisar de uma garrafinha de água de plástico, está bem? E de corante e água. Mas antes de colocarem a água na garrafa, vão fazer 2 furinhos. Que pode ser com um alfinete, pode ser com uma agulha, pode ser com o biquinho do compasso. E então vão fazer 2 furinhos aqui. Um ao lado um do outro, com mais ou menos 2 milímetros de distância. Certo? E depois colocamos a água e tapamos. E quando tapamos, nós já fizemos esta experiência, o fiozinho de água que sai por esses buraquinhos deixa de correr. E então, em seguida, eu vou colocar aqui esta lancheirazinha só para estar num nível mais acima, para vocês verem. E vou colocar aqui um recipiente para o fiozinho da água correr lá para dentro. E vamos ver se nós conseguimos dar um nó nos fios da água. Nós já sabemos que as moléculas de água se sentem atraídas muito umas pelas outras, certo? Uma atração muito forte, queira estar sempre perto umas das outras. E então vamos ver o que é que acontece. Eu vou abrir a garrafa e vai aparecer 2 fiozinhos de água. Vamos ver. Vão aparecer 2 fiozinhos de água. Certo? Mas eu vou aproximar a câmara para vocês verem melhor. Vamos ver se vocês assim veem melhor. Vou destapar. O Dinis destapa, se faz favor. Então, vou destapar assim, assim. Vêm sair os 2 fiozinhos de água. Vou tentar ver que vocês, aqui de modo a que vocês vejam os 2 fiozinhos de água. Assim.
E então, como vocês veem, temos 2 fios de água. E o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar que esses fios fiquem um nozinho. E então vou passar o meu dedo assim. E, como vocês veem, já só corre um fio, porque eu dei um nó nos fios da água. Está um nó nos fios. Vamos ver se vocês conseguem ver. Um nó. Está um nó. Assim que eu passar a mão, ficam novamente os 2 fios. Agora vou passar novamente e ficou um nó. Acho que dá para vocês perceberem. Agora passo novamente, ficam 2 fios. E faço novamente e fica um nó. Então acho que vocês conseguiram ver o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Os 2 fiozinhos de água, quando nós passamos a mão, o que é que vai acontecer? Vamos forçar a que as moléculas de água se atraem. Porque as forças das moléculas de ar é muito forte, mas não é suficiente para 2 fios de água separados. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos forçar que elas se juntem quando passamos a mão. Depois, quando passamos a mão novamente, os fios de água separam-se. E é esta a explicação para esta experiência, que também é bastante divertida e podem fazer aí em casa. Esperamos que tenham visto. Não é fácil filmar as coisas tão perto e coisas tão pequeninas, mas acho que foi perceptível aí em casa para verem o que é que aconteceu e verem um nó na água, e depois, quando passamos a mão, voltam novamente os 2 fios de água a correrem em separado. Agora, para terminar, também vamos fazer uma experiência que é muito simples e que vocês podem fazer aí em casa. Vou só tirar aqui o material da outra experiência e vou colocar aqui o material da próxima experiência. E é um material muito simples. Vão precisar só de umas gotinhas de água. Quem tiver conta-gotas, muito melhor. Quem não tiver conta-gotas, eu aconselho a utilizar uma colherzinha de chá e depois então entornar a água com essa colherzinha de chá, e vão precisar de 5 palitinhos. O que é que nós vamos fazer a estes palitos? Vamos parti-los, está bem? Porque a nossa experiência chama-se o quê? Inês? A estrela que abre. Certo? E então é muito simples. O que é que vocês vão ter que fazer? Vão partir o palito mais ou menos ao meio, mas de forma a que fiquem juntas as partes, não separadas assim. Está bem? Vamos partir os 5 palitos. Se, porventura, as partes se separarem, já não dá para fazer a experiência. Tem que partir. Este também já não dá. Mesmo se ficar assim, já não dá. Assim, com uma parte mais para cima. Vamos tirar mais um palito e vamos partir ao meio. Boa. Então, já temos os 5 palitos. Então, vamos colocar os palitos perto um dos outros a formar uma estrela. Vocês aí não veem, mas depois já vou aproximar a câmara novamente para vocês verem. Coloco aqui dentro do pratinho, porque depois vamos derramar água. Depois, com o conta-gotas, o que temos que fazer é deitar água no centro
da estrela que aqui está. Eu vou aproximar para vocês verem o resultado, está bem? O Dini espera um bocadinho para então todos vermos. Agora vamos colocar aqui ao centro 2 gotinhas de água, é o suficiente. Isso, chega. E vamos ver o que acontece. Como vocês veem, está a abrir a estrela. Esta experiência é bastante divertida para vocês fazerem em casa. É simples. Tem que ter só cuidado quando partem os palitos, para que não fiquem partidos ao meio e assim já não resulta tão bem. A nossa estrela está a abrir e então ela vai continuar a abrir. E agora vocês de certeza querem saber porque é que isto acontece. Então, já vos dou a explicação. Então, porque é que a nossa estrela abriu? Então, quando nós colocamos a água no centro da estrela, o que é que vai acontecer? A madeira do palito vai absorver a água e vai inchar e vai abrir. Isto deve-se à capilaridade. Nós já tivemos uma experiência destas parecida. Não sei se recordam da flor que nós colocávamos dentro de água e que abria. A experiência tem a mesma explicação. E ficámos assim com uma estrela que aí em casa podem ver. Estas foram as nossas 3 experiências de hoje. Esperamos que tenham gostado, que façam aí em casa e que se divirtam bastante com a ciência. Por isso, até à próxima. Adeus! Cientista, Porque em casa há ciência! Até à próxima! Então já temos aqui as coisinhas preparadas para a nossa segunda experiência. E a segunda experiência que nós vamos fazer é dar um nó em 2 fios de água. Será que conseguimos dar nós nos fios de água? Não sei. Parece muito complicado. Então o que é que vocês vão precisar? Vão precisar de uma garrafinha de água de plástico, está bem? E de corante e água. Mas antes de colocarem a água na garrafa, vão fazer 2 furinhos. Que pode ser com um alfinete, pode ser com uma agulha, pode ser com o biquinho do compasso. E então vão fazer 2 furinhos aqui. Um ao lado um do outro, com mais ou menos 2 milímetros de distância. Certo? E depois colocamos a água e tapamos. E quando tapamos, nós já fizemos esta experiência, o fiozinho de água que sai por esses buraquinhos deixa de correr. E então, em seguida, eu vou colocar aqui esta lancheirazinha só para estar num nível mais acima, para vocês verem. E vou colocar aqui um recipiente para o fiozinho da água correr lá para dentro. E vamos ver se nós conseguimos dar um nó nos fios da água. Nós já sabemos que as moléculas da água se sentem atraídas muito umas pelas outras, certo? Uma atração muito forte, queres estar sempre perto umas das outras. E então vamos ver o que é que acontece.
Eu vou abrir a garrafa e vai aparecer 2 finzinhos de água. Vamos ver. Vão aparecer 2 fizinhos de água. Certo? Mas eu vou aproximar a câmara para vocês verem melhor.